queria dar início, então, a essa primeira sessão do GT2, que é o GT Gênero e Trabalho. E o primeiro trabalho que a gente vai apresentar é o trabalho da Paula Varela, com a Ana Lostanal e Mariano Gonzalez Vilas. Isso? É o trabalho titulado Em que setores, em que condições trabalham as mulheres em Argentina? Paula, vocês têm 15 minutos, tá bom? A gente vai analisando. Como a gente vai compartilhar a tela, se por acaso vocês não estiverem ouvindo, tiver algum problema, tem que abrir o microfone para avisar a gente, tá? Ela fez essa primeira fase. Tudo devia mudar. Não dá para ouvir. Quer que a gente tá? Acho que fecha o microfone um pouquinho. Tá. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula Varela. El trabajo que voy a presentar está elaborado con Alan Cano, está conectada a través de la plataforma, y Mariano González Vilas. Los tres somos del colectivo de investigación de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina actual de la Universidad de Buenos Aires. Y es un honor inaugurar esta mesa de la conferencia final del proyecto LACBA. Antes que nada, señalar que este proyecto, esta ponencia, es parte de un proyecto en curso de investigación que estamos llevando adelante y que se llama Hacia una radiografía de la clase que vive del trabajo en la Argentina actual, que es un proyecto en el que, además de los tres autores de esta ponencia, participan también Gastón Gutiérrez Rossi, Mariela Cambiaso, Clara Pose, Tomás Kim y Azul Picón. Así que lo que presentamos acá es parte de un trabajo colectivo mayor. El objetivo de ese proyecto mayor es elaborar una radiografía de la clase que vive del trabajo. Tomamos ese concepto del sociólogo brasileño y de facto miembro de la Casa de Unicampi, Ricardo Antunes. Elaborar una radiografía de la clase que vive del trabajo en Argentina actual, tomando el modelo de círculos concéntricos de Kim Moody en su libro On New Terrain de 2017. Ahí este sociólogo y activista sindical norteamericano elabora una radiografía de la clase obrera norteamericana con esta dinámica de círculos concéntricos, es decir, modificando u organizando los distintos sectores de trabajo en distintos círculos, marcando un corazón, un círculo posterior y un último círculo. En ese sentido, nosotros organizamos esa radiografía en cores, organizando en el primer core la agricultura, la industria, la logística, la comunicación y la información, el suministro de agua y electricidad y gas y los servicios de gestión de desechos. En el segundo core, la reproducción social, es decir, el trabajo de salud, educación y cuidados asalariados, el transporte de pasajeros y las actividades artísticas y afines. Y en el tercer core, el comercio, la administración pública, las trabajadoras de casas particulares, la gastronomía, la ciencia y tecnología y los servicios personales y de reparación. Con este criterio hay que hacer dos aclaraciones. La primera es que las fuentes con las que vamos a mostrar los datos de aquí en adelante es la encuesta permanente de hogares del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticos y Censos de Argentina, de allí se han tomado los datos. La segunda aclaración muy importante es que en este trabajo en particular no aparecen los trabajadores y las trabajadoras desocupadas, pero en el proyecto general sí aparecen en un cuarto core, que acá no lo tematizamos, pero sí está en el proyecto general. Esto es importante porque lo que vamos a ver de aquí en adelante es estrictamente lo que compete a trabajadoras y trabajadores ocupados. Tomando esta idea de cores, tenemos que en el primer core
la cantidad total de trabajadores y trabajadoras en Argentina es de casi 5 millones, de los cuales 20% son mujeres y 80% son varones. Si vamos al segundo core, la cantidad de trabajadoras y trabajadores son un poco más de 3,5 millones. Ahí empieza a prevalecer la fuerza de trabajo feminizada, las mujeres es el 58% y los varones el 42%. Y si vamos al tercer core, ahí se concentra la mayor cantidad de fuerza de trabajo ocupada en la Argentina, con casi 8,5 millones de trabajadoras y trabajadores, de los cuales hay 53% de mujeres y 47% de varones. A partir de acá, le paso la palabra a mis compañeras que van a hablar desde el Zoom. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, ya entrando más en el análisis de lo que serían los cores en particular, y comenzando por el primero de los cores, vale decir que es un core donde concentran 7 sectores de actividad en total, donde no todos concentran la misma cantidad de trabajadores, ¿no? En orden de importancia, vemos que la industria concentra el 41% del total de la fuerza de trabajo que absorbe el core. Vemos que en construcción el total de la fuerza de trabajo absorbida es del 29%, en servicios de comunicación e información es del 12%. No sé si se está viendo el PowerPoint. Perdón, Mariano, espera Sí. un minutito que volvemos a poner el PPT a la vista. No hay problema. Gracias. Ahora sí, ahora yo lo veo por lo menos. Decíamos que industria concentra el 41% del total de la fuerza de trabajo del core, construcción, que sigue en orden de importancia, concentra el 29% del total de la fuerza de trabajo del core, servicios de comunicación e información el 12%, transporte y logística el 10%, y después agricultura, provisión de gas, electricidad y agua, y también tratamiento de residuos, concentran el 4% cada uno del total de la fuerza de trabajo. Ahora, si nosotros miramos los 4 sectores más importantes de este primer core y miramos la composición de género, lo que salta es que en la industria, que es lo que tracciona la mayor cantidad de mano de obra, el 29% son mujeres y el 71% son varones. En la construcción la proporción es de 4% de mujeres y 96% de varones. En los servicios de comunicación, 28% de mujeres y 72% de varones. En transporte y logística, solo un 10% de mujeres y un 90% de varones. Y en agricultura, 22% de mujeres y 78% de varones. Entonces, esto nos lleva, ¿no?, a preguntarnos sobre, ante esta composición, cuál es la informalidad discriminada por sector y por género de este primer core, y lo que encontramos es lo siguiente, que dentro de la industria, principal sector de este core, las mujeres tienen un 55% de informalidad y los varones un 31%, es decir, que hay una brecha de casi 25 puntos de diferencia en la tasa de informalidad entre géneros. En segundo lugar, la construcción, la informalidad es mayor en los varones que en las mujeres, con una tasa altísima de 73%, y las mujeres también una tasa muy alta de 50% de informalidad. Ya para servicios de comunicación e información, la informalidad es mayor para las mujeres también, un 23% versus un 11% de informalidad en los varones. Transporte y logística es una situación bastante paritaria, con un 36% de informalidad en las mujeres y un 38% en hombres. Y en agricultura vuelve a ser superior para las mujeres, ¿no? Ahí se presenta una tasa de informalidad del 45% para las mujeres y un 26% para los varones, una brecha también significativa, en este caso de 20 puntos. Ahora, ante la marcada diferencia que se observa en la primera barra del gráfico, ¿no?, sobre la brecha de informalidad en industria de las mujeres respecto de los varones, nos lleva a indagar o a preguntarnos cuáles son las actividades industriales que traccionan esta informalidad mayor en las mujeres. Y lo que se desprende del análisis es lo siguiente, es que hay 3 industrias en las que la diferencia de informalidad es notoria, que son
la industria alimenticia, la industria textil y la industria de madera y papel. Que desde ya vale una aclaración, que es que el peso relativo dentro del sector industrial de estos 3 sectores industriales es distinto, solo como para tener como telón de fondo y para no perder de la perspectiva, una aclaración, que es que la industria de la alimentación representa el 27.2% del sector, la industria textil representa el 22.8% del sector y madera y papel solo un 6% del sector. Con esto en cuenta, lo que vemos es el gráfico que se ve en el PowerPoint, que es que en la industria alimenticia las mujeres representan una tasa de informalidad del 56%, mientras que en los varones es del 37%. En la industria textil las mujeres representan una tasa de informalidad del 67%, mientras que para los varones es del 60%, y en madera y papel, bueno, la informalidad de las mujeres es del 80% y para los hombres es del 17%. Esto como para tener en cuenta qué es lo que tracciona la mayor informalidad en la industria de las mujeres respecto de los hombres. Pensando ya ahora en el siguiente core, en el core 2, que como veíamos en una de las primeras filminas que presentó Paula, es el sector más feminizado de los 3, está compuesto en un 58% por mujeres, y como vemos, esto se explica porque es el core que concentra los sectores de la reproducción social asalariada, como salud y educación. Dentro de este core se concentran 4 sectores de actividad que tampoco tienen el mismo peso en cuanto a cantidad de fuerza de trabajo que emplean. Educación concentra el 42% del total de la fuerza de trabajo del core. Salud emplea el 32% de la fuerza de trabajo del core. Transporte de pasajeros el 23%, y actividades artísticas y afines el 3%. Si tomamos estos 4 sectores y miramos la composición por género, lo que vemos es que educación, que es quien tracciona la mayor cantidad de mano de obra, la composición es en un 73% mujeres y en un 27% de varones, es decir, es un sector muy, muy, muy feminizado. Lo mismo que salud, que tiene un 75% de trabajadoras mujeres y un 25% de varones. Transporte de pasajeros, que tracciona del total un cuarto de la fuerza de trabajo, la relación se invierte y ahí solo el 8% son mujeres y el 92% son varones. Y en actividades artísticas y afines, que representa solamente un 3% del core, las mujeres son el 33% y los varones el 67%. Ahora, cuando miramos la informalidad dentro de este sector dentro de cada sector de actividad del core, lo que se desprende es que el sector educación, que es el primero en importancia, el más importante de la actividad por la cantidad de fuerza de trabajo que demanda, el porcentaje de informalidad es bajo para ambos géneros, un 8% para varones y 7% para mujeres. Salud, que es el sector que le sigue en importancia, la informalidad y sube en general, pero creo que acá lo más llamativo es que sube especialmente para las mujeres, donde hay un 29% de mujeres en la informalidad, y los hombres en esa condición son del 21%. Y si miramos las otras 2 actividades que tienen una composición de género donde priman los varones, vemos que en transporte de pasajeros la informalidad es mayor en varones, 53% versus un 36% de mujeres, y en actividades artísticas y afines la informalidad es un poco mayor en varones, 23% y 27% para los varones, 23% para las mujeres. Ahora, lo que queríamos hacer en esto es profundizar un poco el análisis de la informalidad en este sector de la reproducción social asalariada y ver qué pasa al dividir entre el ámbito público y el ámbito privado la informalidad por género. Y entonces acá se desprende que si tomamos el sector de salud, creo hay 2 elementos interesantes. Por un lado, que en términos generales la informalidad es mucho mayor en el sector privado que en el público, es decir, que en promedio en el sector privado la informalidad es del 31% y en el sector público es en promedio un 15%. Y que si miramos ahí lo que pasa dentro del sector privado entre géneros, siempre obviamente respecto a la informalidad, lo que vemos es que casi no hay diferencia entre los géneros. Las mujeres presentan un 31% de informalidad y los varones un 32%. Sin embargo, al mirar lo que pasa dentro del sector público, las proporciones cambian ahora, ya en detrimento de las mujeres, y ahí las mujeres expresan una informalidad, una tasa de informalidad del 20% y los varones de un 10%. Lo mismo, mejor dicho, lo mismo no, digo, si miramos el sector de educación, se ve
que también ahí la informalidad del sector privado es mayor que en el público, un 13% en promedio contra un 4%, pero que a diferencia de lo que se veía en salud, en el sector privado de la educación hay más varones que mujeres en situación de informalidad. Un 15% de varones en la informalidad en el sector privado de educación versus un 10%. Y en el sector público, al igual que lo que pasaba en salud, la informalidad es mayor entre las mujeres, un 4,5% versus un 3%. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, como podemos ver en la Filmina 3, el Core 3 también es feminizado, aunque menos que en el Core 2. Vamos a ver cómo se compone esa feminización. Dentro del Core 3 se concentran 12 sectores de actividad, pero no todos tienen el mismo peso en cuanto a la cantidad de fuerza de trabajo que emplean. Vamos a tomar nosotros los más importantes. Comercio, que concentra el 32%, administración pública, que concentra el 18%, trabajadoras de casas particulares, que concentra el 13%, actividades profesionales de ciencia y técnica el 8%, reparación y servicios personales el 7% y gastronomía el 6%. Si tomamos estos 6 sectores y miramos la composición de género, encontramos que en comercio, que es lo que tracciona la mayor cantidad de mano de obra, el 47% son mujeres y el 53% son varones. En administración pública, el 44% son mujeres, mientras que el 56% son varones, es una composición parecida. En trabajadoras de casas particulares, las mujeres son abrumadora mayoría, con un 98,5%, mientras los varones representan solo el 1,5%. En actividades profesionales de ciencia y técnica, las mujeres son el 54%, mientras los varones el 46%. Servicios personales y de reparación también son mayoría las mujeres, con 55% versus 45% de los varones. Y en gastronomía, las mujeres son el 45% versus el 55% de los varones. Para profundizar en la informalidad de las mujeres en el Core 3, hicimos 2 operaciones distintas. La primera fue analizar aquellos sectores de actividad en los que la distribución de género es semejante, como comercio, gastronomía, hotelería y turismo, para ver si la informalidad también era semejante. Y lo que encontramos fue que, en primer lugar, en los 3 sectores, pese a que la proporción de varones y mujeres es semejante, o incluso en algunos hay más hombres que mujeres, la informalidad sigue siendo superior entre las mujeres. Si miramos cada sector, comercio, por ejemplo, 54% de informalidad de las mujeres y 38% de los varones. Gastronomía, 65% de informalidad de las mujeres y 61% entre los varones. Hotelería y turismo, 29% de informalidad entre las mujeres y 15% entre los varones. La segunda operación que hicimos para profundizar en la informalidad de las mujeres en el Core 3 fue analizar qué pasa en aquellos sectores que concentran la mayor cantidad de mujeres trabajadoras, comercio y trabajadoras de casas particulares. Encontramos que es muy alta en ambos sectores. Trabajadoras de casas particulares llega al 75%, los niveles de incidencia de informalidad de trabajo no registrado, y en comercio llegan al 54%. Una conclusión importante es que cuando la participación en la actividad es más paritaria, las mujeres presentan índices más altos de informalidad que los varones, y cuando la participación en la actividad es más feminizada, la informalidad aumenta en el conjunto de la actividad. Muy bien, vamos a ordenar algunas conclusiones. Con respecto, para cerrar, vamos a destacar. Con respecto al Core 1, en todos los sectores de actividad del Core 1 participan más varones que mujeres, aunque las proporciones cambian según sector de actividad. Los 2 sectores más desiguales y con mayor tasa de masculinización de la fuerza de trabajo son construcción, en el que prácticamente no hay mujeres, y transporte y logística, con solo un 10% de mujeres. En la mayoría de los sectores de actividad del Core 1, la informalidad es mayor entre las mujeres que entre los varones, destacándose el sector de la industria, en el que la tasa de informalidad de las mujeres es casi 25 puntos superior a la de los varones. Y agricultura, en la que es 20% superior. En construcción, por el contrario, indica que hay una marcada informalidad entre los varones. La mayor informalidad de las mujeres en el sector industrial está traccionado por los sectores históricamente feminizados, como son la industria alimenticia y la industria textil. Con respecto al Core 2, recuperando, las 2 actividades principales del Core 2, que sumadas concentran el 74% de la fuerza de trabajo,
del core, educación y salud, están fuertemente feminizadas, representando a las mujeres más del 70% de los trabajadores. Estas son las actividades de reproducción social asalariada. En segundo lugar, si miramos la informalidad en el sector de la reproducción social asalariada como nicho de actividad fuertemente feminizado, lo que se destaca es una baja informalidad en la educación, pareja con la de los varones, y una informalidad más pronunciada en la salud, con un porcentaje mayor entre las mujeres, 8 puntos porcentuales más. Si dividimos entre sector público y sector privado, en salud y en educación la informalidad promedio es mucho mayor en el sector privado que en el público. Sin embargo, aparece algo muy llamativo. En ambos sectores, la informalidad de las mujeres es mayor que la de los varones en el ámbito público. Con respecto al Core 3, tomando las 6 principales actividades del Core, las mujeres son mayoría en 4 de ellas, aunque las 2 principales, comercio y administración pública, son mayoría de los varones, y como era de esperar, la actividad más feminizada de todas es trabajadoras de casas particulares, que representa el 13% del trabajo total del Core 3. Cuando la participación de varones y mujeres es relativamente semejante, como en comercio, gastronomía, hotelería y turismo, la informalidad es notoriamente más alta entre las mujeres. Cuando la participación en la actividad es fuertemente feminizada, como en trabajadoras de casas particulares, la informalidad aumenta en el conjunto de la actividad. Muchas gracias. Obrigada, Paula, Ana Mariana. Antes de passar para a próxima apresentação, queria só avisar o pessoal que está online. Quem quiser já ir mandando as suas perguntas, pode ir colocando as perguntas no chat. E aí depois, ao final das apresentações, a gente traz aqui, lê as perguntas, abre para o público, e aí os apresentadores respondem, tá bom? Então agora eu queria passar a apresentação para a Renata Neves, que vai apresentar o trabalho Reestruturação Produtiva, Informalidade e Trabalho Feminino. Renata, você tem 15 minutos. Se você quiser compartilhar alguma apresentação, pode você mesma compartilhar sua tela. Qualquer dúvida, você pede ajuda aqui. Olá, boa tarde. Vou tentar compartilhar aqui a tela, tá certo? Só um minuto. Vocês conseguem visualizar, por favor? Carregando. Sim. Pronto. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Renata, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPB, e vou apresentar o trabalho intitulado Reestruturação Produtiva, Informalidade e Trabalho Feminino. Esse trabalho, na verdade, ele não é o meu objeto de estudo, né, de doutorado, mas ele é a síntese de um trabalho apresentado em uma disciplina ministrada pelo professor Roberto Veras, né, intitulado Desafios Analíticos do Trabalho Informal e Precário, que buscava, né, refletir sobre as diferentes abordagens e formas de mensuração da categoria informalidade, trabalho informal e entre outros debates. E aí eu tentei, né, a partir das reflexões teóricas da informalidade, buscar também refletir um pouco de como no cenário brasileiro o trabalho informal ele vem rebatendo, né, quais são os rebatimentos do trabalho informal entre as mulheres. E aí, para isso, eu tive que buscar uma literatura, né, que me propiciasse, né, compreender e refletir sobre o processo de reestruturação produtiva e como é que as mulheres, o trabalho feminino se colocava dentro dessa reestruturação produtiva, e aí a gente percebe que significativamente o mercado de trabalho para as mulheres ele é alterado, né, no processo de reestruturação produtiva, porém não é acompanhado pela qualidade do emprego, né? E aí isso a gente consegue perceber, inclusive, pela disparidade entre as remunerações entre homens e mulheres, a inserção predominante das mulheres em atividades precárias e informais. E para isso eu vou trazer alguns dados, né, para a gente ir refletindo ao longo dessa apresentação.
A gente parte também da percepção de Irata e Kerguá, que não basta a gente tratar da divisão do trabalho como uma divisão resultante de um processo de divisão social do trabalho, mas que essa divisão ela parte das relações entre os sexos, né, e que essas são construídas historicamente e socialmente. Então, assim, para compreender o mercado de trabalho feminino, a gente precisa, inclusive, perceber a partir de uma divisão sexual do trabalho, né, compreendendo que as características que vão ser assumidas, elas são conjunturais, históricas e específicas, e que a prática social molda-se em contextos históricos diferentes, né, seja conservando os atributos masculinos e femininos, como também as funções que vão ser desempenhadas, assim como criando ou redefinindo outros papéis na divisão sexual do trabalho, que é o que a gente tem percebido muito no contexto atual, né? E, inclusive porque nós partimos também da compreensão de que a gente vivencia um processo de desproletarização do trabalho industrial fabril e, simultaneamente, um processo de subproletarização que o resultado de tudo isso é a transformação exponencial do desemprego estrutural e, óbvio, que também vai afetar o trabalho feminino. E aí a gente traz uns dados para a gente ilustrar, né, nós tiramos do IBGE, mas que consta na revista do DIEESE, em alusão ao dia 8 de março, e aí é onde traz o número de mulheres, né, e aí a gente já enfatiza outra necessidade também, que é não só de discutir o trabalho das mulheres, mas o trabalho discutir o trabalho a partir do recorte também de raça, né, onde a gente percebe o número entre mulheres negras e não negras e como essa ocupação elas variam e colocando a mulher negra no patamar de um trabalho mais precarizado entre as mulheres que não são negras. E aí, quando a gente traz também dados referente ao processo de desocupação, e aí um outro dado que é importante também a gente frisar, que esses dados, eles remetem a 2019, né, um período de crise econômica e política brasileira e de crise do capital, e também a dimensão do terceiro trimestre de 2021, que é o momento que a gente vivenciava a pandemia do Covid-19. A pandemia não foi alvo das nossas análises, né, mas a gente traz esse recorte como ilustração, e aí a gente percebe mais uma vez o recorte, né, de raça, entre mulheres negras e não negras e como essas estão também na dimensão, inseridas numa dimensão de uma maior precariedade. Como o objetivo da disciplina era discutir, né, concepções de informalidade, e aí a gente também procurou, né, a discussão teórica que a gente faz no artigo, de a partir de que concepções a gente discutiria, né, informalidade. E aí a gente utiliza dois autores, uma dessas é a Kátia Mali, né, que vai propor, a partir do conhecimento e da interpretação minuciosa dos processos de acumulação capitalista, dos seus aspectos institucionais, espaciais, das relações de subordinação estabelecidas e suas especificidades locais e nacionais, como forma de analisar os efeitos, né, sobre a forma de organização da produção, do trabalho assalariado e de outras formas de inserção no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que para analisar o trabalho feminino, a gente precisa, né, resgatar essas categorias, mesmo que, entre aspas, a Kátia Mali, ela abandona, entre aspas, a concepção, o termo informal como objeto de estudo específico para focar nessas mudanças estruturais, né, no andamento da economia, da sociedade, que vão redefinir as relações de produção, mas é desse solo que a gente parte. Um outro autor é o João Pablo Pérez Sanz, né, que ele vai trazer a concepção da nova informalidade, e aí introduzindo a questão das transformações relacionadas à tecnologia e à microeletrônica, e ele traz isso, inclusive, né, para afirmar que é preciso repensar a informalidade, sobretudo, né, a questão dos pequenos estabelecimentos, e que essa dimensão, inclusive, dificulta a associação
entre desenvolvimento tecnológico, produtividade, grandes empresas, que eram típicas do Fordismo, impedindo assim que se identifique processos de informalidade com pequena e microempresas, né? E aí também porque a nova informalidade ela está diretamente relacionada a um processo de grande desregulamentação e flexibilização das relações de trabalho, e é o que a gente tem percebido no Brasil, sobretudo a partir da reforma trabalhista que vivenciamos. E aí, se a gente traz uma dimensão de compreender a variação das ocupações das mulheres por raça e cor, né, que é o que a gente está se propondo entre o terceiro semestre de 2019 e 2021, a gente vai perceber, né, que, de fato, há uma oscilação muito grande, né, em termos dessas ocupações do ponto de vista negativo em todos os setores praticamente, mas também a gente consegue ainda perceber esse recorte de raça, cor, quando a gente percebe a condição das mulheres negras em detrimento à condição das mulheres não negras, né? E aí, inclusive, outro dado, né, que é importante ser ressaltado, a dimensão do trabalho por conta própria, né, a se considerar aqui o que a gente está tentando conceber, o trabalho sem carteira assinada, que demonstraria traços de informalidade. E aí as considerações que a gente vem fazer, né, inclusive a partir dos estudos da Araújo da Lombardi, que evidencia que a participação feminina no contexto de reestruturação produtiva e de ajuste do capital é marcada pela heterogeneidade. Então, a heterogeneidade é algo que vai aparecer, né, assim, muito forte em nossas análises, né. Então, em um primeiro aspecto, se remete pelo crescimento constante do setor de serviços e comércios, né, mas que não pode também ser representado um relativo crescimento do setor industrial, e nesse último, a inserção é marcada pela ocupação de baixa contratação e subcontratação, e a gente ainda coloca, resgatando velhos modelos de produção em casa, de produção por peça, por microações que, inclusive, reforça a esfera doméstica como espaço para a reprodução dessas ações, né? Misturando o trabalho produtivo, entre aspas, com o trabalho reprodutivo. E aí a gente percebe também uma vulnerabilidade que a vulnerabilidade e a precariedade, ela vai ser, é uma característica marcante do trabalho das mulheres, né, no modo de produção capitalista, e assim como, mais uma vez apontando, a desvalorização do trabalho doméstico reprodutivo, bem como a invisibilidade, né, desse trabalho doméstico. E também que a reestruturação produtiva ela acentua essa precariedade, porque o aumento das ocupações das mulheres no mercado de trabalho vai ocorrer nos setores e nos postos de trabalho cada vez mais precarizados. A inviabilização do trabalho doméstico é muito forte, a gente percebe que, inclusive, na pandemia, se tornou muito acentuado as mulheres desenvolverem atividades de trabalho em casa, acumulando, como já acumulam, múltiplas funções, e pela pandemia ainda trazer, né, a atribuição do cuidado com os filhos, das tarefas escolares, entre outras funções. E aí vários estudos mostram isso, inclusive sobre uma dimensão do aumento do adoecimento entre as mulheres. E no contexto da reestruturação produtiva, também a gente observa que a utilização da tecnologia, seja por aparelhos, equipamentos microeletrônicos, traz também novos métodos, né, de gestão de produção, do trabalho, e isso consequências para a condição da mão de obra feminina. E aqui um elemento comum é a desvalorização dessa mão de obra, sua concentração em níveis inferiores quanto à qualificação, a valorização de tarefas e a remuneração e a subordinação dessas mulheres à autoridade masculina no local de trabalho. E aí a gente traz, enquanto dados, né, os rendimentos médios por hora ocupados no ensino superior e ocupações típicas por ensino e por sexo, né? E aí a gente consegue ver, entre 2019 e 2013, a remuneração entre homens e mulheres, então a gente percebe que aqui no Brasil os homens ganham
bem mais do que as mulheres, né? Seja na proporção de ocupação por hora ou por salário, seja também pela ocupação com ensino superior e com ensino superior em ocupações típicas. Então, a gente percebe que mesmo outros dados que estudos também apontam, as mulheres sendo em determinados momentos mais qualificadas do que os homens em termos de mais anos de estudo, mas que elas ainda recebem salários bem inferiores aos dos homens, né? E aí, como notas conclusivas, a gente aponta algumas, né? Que os estudos sobre trabalho e gênero, é indispensável que a gente traga o recorte de gênero e raça, né? Para que a gente pense as transformações oriundas do processo de reestruturação produtiva e suas contradições a partir do debate sobre a divisão sexual do trabalho e buscando, sobretudo, né, superar concepções que naturalizam desigualdades de gênero, raça, que não compreendem a reprodução, que não compreendem que a reprodução é social e também material, né? Também é necessário, como a gente vem apontando, considerar que a classe trabalhadora ela é um todo homogêneo, né, mas que há um coletivo, não é um todo homogêneo, mas há segmentado por atributos diferentes que precisam ser analisados, seja de raça, etnia, cultura, nacionalidade, entre outros, e que esses dados e que esses traços, inclusive, eles são utilizados como estratégias para o capital explorar a classe trabalhadora. E dentro dessa dimensão, ainda as mulheres, visto que as mulheres apresentam, né, atributos distintos, e assim permite que historicamente fosse criada a dimensão, uma percepção de que a articulação entre aí se dá fosse revelada a articulação entre capitalismo e patriarcalismo, né, que vai assegurar simultaneamente a exploração feminina pelo capital e sua subordinação ao poder masculino. Em relação à informalidade, a gente compreende que a inserção das trabalhadoras na informalidade ocorre de forma heterogênea, como a gente tem afirmado, seja e que assim como os trabalhadores do sexo masculino, elas estão precarizadas, sejam no trabalho em conta própria, pejotizado, ou qualquer outra forma de inserção, mas que elas, ainda diferente dos homens, a precarização é mais intensa, né? Sobretudo, não só como a gente vem reforçando pela divisão sexual do trabalho, como também pela dimensão de que as mulheres tendem a acumular diversas e múltiplas funções e o não reconhecimento do trabalho doméstico não pago como uma atividade de trabalho. E a gente percebe que, além disso, na sociedade marcada pela divisão sexual do trabalho, as contradições das mulheres, além de ser maior, é ainda mais agudizada, como a gente vem afirmando o tempo todo, sobre o trabalho doméstico não pago, e que, inclusive, nesse contexto, a gente percebe que tem crescido muito os lares chefiados por mulheres que, sozinhas ou com seus companheiros, elas passam a ser responsáveis financeiramente pela sobrevivência da família. Além de ser responsável financeiramente pela sobrevivência da família, também é responsável pelo cuidado com o lar, com os filhos, parentes, etc. Né? E, por fim, a gente compreende que no mundo do trabalho, a partir da perspectiva da desigualdade entre homens e mulheres e da divisão sexual do trabalho, afirmando que esse mundo novo, né, esse mundo de reestruturação, de nova gestão, novas formas de inserção do mercado de trabalho em que vivemos, é, na verdade, construído também pelo reemprego de formas antigas de exploração de trabalho, de opressão, que são instrumentais e úteis à reprodução do capital, como expressa a desigualdade entre homens e mulheres, e algumas referências que nós utilizamos. Obrigada. Obrigada, Renata. Agora a gente vai passar o trabalho da Thaís Dias de Moraes, intitulado Transformações Político-Econômicas e Políticas Públicas para Mulheres na Perspectiva da Feminização no Brasil, de 1995 a 2015. Thaís, pode começar, se você quiser apresentar também, por favor. Oi, pessoal, vocês me escutam? Vocês veem a tela? Sim, tá ótimo. Perfeito.
Então, gente, esse estudo, né, ele buscou entender como o fenômeno da feminização da pobreza foi influenciado pelas transformações políticas e econômicas no Brasil no período de relativa estabilização, né, depois da redemocratização e antes do golpe que a Dilma sofreu em 2016. O fenômeno da transmissão, da feminização da pobreza, ele é entendido como um fenômeno que as mulheres e seus domicílios vêm sendo cada vez mais colocados ali nas faixas mais pobres da população e apresentando maiores vulnerabilidades, né? Então, os domicílios chefiados por mulheres, eles vêm ali como objeto de estudo desse fenômeno e da transmissão intergeracional da pobreza, devido a esse acúmulo de evidências que eles estavam entre os mais pobres e que seu número vinha aumentando ao longo dos anos. Então, aqui no primeiro gráfico, dá para ver esse aumento da diferença em pontos percentuais entre a renda per capita dos chefes de família homens e mulheres, né, em favor dos homens, e aqui o número de famílias chefiadas por mulheres aumentando durante o período. Tá. E a hipótese do trabalho é que durante o período que o Brasil foi governado por mandatos neoliberais, teve uma piora na situação dessas mulheres, né? Não apenas no rendimento, principalmente ligado ao trabalho, à inserção no mercado de trabalho, mas também em relação a estruturas que permitam qualidade de vida e acesso a direitos e serviços básicos, tá? Como educação, saúde. Já nos governos mais desenvolvimentistas, né, que seria o Lula e Dilma, eles não conseguiram avançar significativamente também nesses quesitos, apesar da melhoria de condições, de algumas condições sociais, da melhoria da desigualdade de renda, dada a restrição que estados periféricos têm para atuar de forma desenvolvimentista, né, no contexto de globalização e capitalismo neoliberal. Então, estudar os efeitos do neoliberalismo na vida desses domicílios e da população mais pobre no geral é muito importante porque a austeridade, né, defende que a redução do gasto social e o compromisso do pagamento de dívida levaria ao incentivo dos empresários a novos investimentos, né, e a partir disso um crescimento econômico e, consequentemente, a redução das desigualdades sociais. Então, a preocupação com a redução das desigualdades sociais precisa, nesse contexto, passar por uma série de etapas, entre elas a decisão de investimento dos empresários, que requerem ali flexibilização, privatizações, etc. Tá? Mas, na experiência internacional, essas premissas, né, de contração fiscal e expansionista vale só para um dos 107 casos estudados. Então, a DUEC, em 2018, estudou 107 países que adotaram esse tipo de política e essa relação só se deu em um dos casos. O que, na verdade, acontece é que o ajuste fiscal leva a cortes no gasto público, isso leva a uma queda de crescimento, a novas quedas na arrecadação e se faz necessário novos ajustes fiscais. Então, cria um ciclo vicioso de baixo crescimento, né, e queda da qualidade de vida da população, principalmente mais pobre. Mas esse tipo de política, eles se baseiam em falácias, né, espalhadas pela e para a população, de uma tendência explosiva do déficit. Então, você considera o gasto social como uma coisa ruim, como sempre muito elevado. E também por considerar políticas sociais universais não favorecerem realmente quem precisa, mas favorecerem os ricos ou as elites dos trabalhadores. Mas esses ricos seriam, né, ali a 10% com renda familiar per capita maior que R$ 789 por mês, isso em dados de 2015, e a elite dos trabalhadores seriam apenas aqueles que possuem carteira de trabalho. Então, considerar o gasto social como elevado, né, restringe a questão social apenas para os mais pobres entre os pobres, isso reproduz apenas a exclusão social e não traz realmente mudanças efetivas para essa parcela da população. Na verdade, né, a política fiscal ela tem um papel central na redução das desigualdades. Uma elevação do salário mínimo, a formalização do mercado de trabalho, o gasto social leva a um crescimento econômico. Inclusive, cerca de 17 milhões de pessoas foram tiradas da indigência no Brasil por conta dos benefícios em 2003, no começo do governo Lula. Então, os pressupostos de grande parte dos modelos neoliberais e neoclássicos, eles acabam
sendo incapazes de analisar verdadeiramente a realidade, principalmente de países periféricos, como o Brasil, né? Então, a gente consegue ver os efeitos desse tipo de política econômica nos diferentes governos do período, tá? E a gente vê como que aqui a feminização da pobreza, a condição dos domicílios chefiados por mulheres mudou também ao longo do período com cada política. No governo FHC, a gente teve uma reforma do Estado brasileiro, né, que ficou cada vez mais enfraquecido na geração de emprego. O gasto social ficou focalizado, né, como eu disse, em políticas principalmente de transferência de renda, apenas para os mais pobres entre os pobres. Se procurou a continuação, né, da estabilização econômica com uma taxa de juros muito alta, uma abertura do capital financeiro internacional também muito grande, que levou a cabo setores inteiros da economia, então abriu um desemprego ainda maior, né? Aliado ali com a flexibilização da legislação trabalhista, teve um aumento da economia informal muito importante. Inclusive, muitos dos cargos, né, que foram criados, os postos de trabalho que foram criados no período, tinham muita ligação com formas como estratégias de reprodução, né, de sobrevivência ali, do que realmente postos de qualidade ligados a novos paradigmas, né? Então eram vários postos, como por exemplo trabalho doméstico, limpeza e segurança privada, que é muito ligado com o aumento da desigualdade de renda e o aumento da renda da população mais rica. E aqui no gráfico, por exemplo, a gente pode ver que no período do governo FHC, a gente teve, na verdade, uma queda no rendimento médio mensal. É só um minutinho, porque caiu a nossa internet aqui. Ai, meu Deus. Vocês perderam muito? Posso voltar um pouco? Foi 20 segundinhos, só volta um pouquinho para Tá. gente esperar. Tá bom. Tá bom. Vou voltar aqui da estabilização econômica, então. Com o Plano Real, né, a mudança da moeda, ele continuou, o governo FHC, com o plano de estabilização econômica, só que para isso manteve uma taxa de juros muito alta. E aliada a isso também teve uma abertura do capital financeiro internacional, que levou a cabo setores inteiros da economia brasileira, aumentando o desemprego. E a flexibilização da legislação trabalhista também teve o aumento da economia informal. Então, a maior parte dos postos de trabalho criados na época, estavam muito ligados ou à informalidade ou também com formas de produção e reprodução de estratégias de sobrevivência. Então, postos de trabalho associados a maior desigualdade social e às rendas da população mais rica. Então, trabalho doméstico, limpeza e segurança privada. E aqui a gente teve, né, no período, então, uma queda no rendimento mensal do trabalho principal. Tá? Então, principalmente também por essa flexibilização, essa precarização legal da contratação durante esse governo. No governo Lula, tá, a gente já teve a continuação, na verdade, e aprofundamento desse modelo neoliberal, né, com privatizações, ajustes fiscais, a continuação da abertura comercial, mas a gente teve o programa de aceleração do crescimento, que voltou o papel do Estado na coordenação do investimento. Então, a gente teve repercussões positivas no gasto social, no mercado de trabalho, no combate à pobreza extrema, né? Teve uma formalização muito importante do trabalho, com políticas de proteção e a valorização do salário mínimo. Aqui, por exemplo, nos gráficos, a gente pode ver, desculpa, gente, que a ocupação da população feminina durante todo o período, né, começou a crescer com carteira assinada a partir do governo Lula, tá? E teve uma queda também em número de empregadas domésticas e empregadas sem carteira assinada, e uma pequena elevação a partir, né, continuando no governo Dilma, de funcionários públicos e funcionárias públicas militares. Por que é importante a questão do trabalho doméstico, né? Os meus colegas já falaram na apresentação deles um pouco, mas essa é uma grande parcela dos domicílios chefiados por mulheres no Brasil, é formada por trabalhadoras domésticas. Então, esse crescimento essa diminuição, né, de número de empregada doméstica e a melhoria da condição de renda delas, né, por exemplo, aqui a gente pode ver que teve um aumento da participação das faixas não pobres e uma diminuição na participação das faixas extremamente pobres e pobres nos domicílios chefiados por trabalhadoras domésticas. Então, a gente teve
uma melhora significativa na formalização do trabalho e não um crescimento dos cargos de trabalho associado a formas de reprodução apenas e ligados à desigualdade social, como no governo FHC. Além disso, né, a gente teve no governo Lula também, em 2003, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi responsável pelo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que é muito importante, né, como ali a base da construção de uma democracia realmente, que inclua essa parcela tão importante da população. Já no caso do governo Dilma, a gente teve uns efeitos retardados da crise internacional, né, de 2008, então se continuou com políticas de austeridade como forma de tentar conter esses efeitos, né, e a contração da demanda doméstica foi usada para ajuste de preços estratégicos, mas a gente continuou tendo relativo progresso nas condições de vida da população. A gente teve aumento do gasto social, de programas de transferência de renda, de criação de grande número de empregos formais, de novo, e a política de valorização do salário mínimo continuou também. E a gente também teve políticas públicas voltadas para o crescimento da renda per capita e distribuição de renda, além da redução das desigualdades sociais mais latentes. Então, o período, no geral, ele foi de melhoria de indicadores sociais. Aqui no gráfico a gente pode ver como a renda domiciliar per capita cresceu, por chefe de família, cresceu muito, né, a partir de 2003, aqui depois do governo Lula. Então, foi um momento de relativa melhora, né, das condições da desigualdade, condições de renda. Porém, essa diferença entre o rendimento dos chefes de família, homens e mulheres, na verdade, aumentou durante o período, que caracteriza ali a feminização da pobreza que eu mencionei no começo, que é o que a gente, né, buscou analisar aqui. Então, teve a melhora na distribuição de renda e no rendimento mensal do trabalho dos governos PT, né? Mas essa diferença ainda é muito preocupante, principalmente quando a gente fala no recorte de raça, tá? Então, mesmo num movimento geral, relativa melhora na distribuição de renda do período, o crescimento de renda per capita de domicílios chefiados por mulheres é menor, tá? Mostrando essa vulnerabilidade maior e a necessidade de atenção a essa parcela da população. Então, o cenário neoliberal afeta negativamente a classe trabalhadora, principalmente as mulheres que estão inseridas no mercado de trabalho de forma mais precarizada, como meus colegas também apresentaram, complementou bem aqui. Então, é uma maior vulnerabilidade da inserção dessa parcela da população, dessa parcela tão importante no mercado de trabalho. E é uma parcela da população responsável pela criação de crianças, pela educação de crianças, pela manutenção dos lares, pelo cuidado com idosos, e toda a economia do cuidado e trabalho doméstico que é tão importante. Então, a privatização e a flexibilização, ela diminui a proteção social, né, ao máximo desses grupos minoritários. E o corte de emprego público também é muito preocupante nesse cenário, porque, historicamente, o Estado, né, é empregador de mão de obra feminina no Brasil. A perda de serviços públicos como saúde, educação e segurança social também é muito prejudicial para as mulheres, e principalmente mulheres chefes de família, porque recai nelas, né, todo o trabalho doméstico e de cuidado, como eu falei. Então, a jornada média de trabalho delas no período foi, em média, 8 horas a mais do que do homem. Então, quando você não tem, né, esse acesso facilitado e completo de serviços públicos, você acaba ali pressionando ainda mais a mulher que tem que cuidar desses domicílios sozinhos, tá? Então, a gente tem aí uma reprodução, uma continuação das bases históricas de exploração do trabalho feminino, principalmente do trabalho negro, feminino negro, né? Não só no âmbito do mercado de trabalho, mas também no âmbito doméstico, né? Então, até hoje, mulheres ocupam cargos de menor reconhecimento e tem uma proporção de trabalhadoras domésticas maior do que a dos homens. E no Brasil, o trabalho doméstico é uma das atividades que a gente consegue enxergar mais claramente toda a herança da escravidão, e permanece ali a precarização até hoje, né, com esses
laços históricos que a gente não conseguiu desfazer ainda. A diferença média de rendimento mensal entre homens e mulheres fica em torno de R$ 500 reais no período. E se a gente for comparar entre homens brancos e mulheres negras, essa diferença é mais do que R$ 1.000 em média, então o dobro. Tá? Aqui, então, eu mostro de novo o gráfico que eu mostrei ali no começo, dessa diferença de pontos percentuais entre a média, entre a renda per capita média dos chefes de famílias em relação ao total. Então, a gente está crescendo essa diferença, né, de renda em favor dos domicílios chefiados por homens e em desvantagem desses domicílios chefiados por mulheres. Quando a gente compara os chefes de famílias brancos e chefes de famílias negras, né, homens brancos e mulheres negras, há uma pequena queda ali no período, há uma queda, mas se vocês notarem, o melhor número que a gente tem aqui no período chega a perto de 70 pontos percentuais de diferença. Então, é muito preocupante. Então, os serviços universais públicos e de qualidade, eles são essenciais para garantir direitos à população mais pobre. E esses serviços universais públicos, eles ficam ali com a ameaça, né, do neoliberalismo. As mulheres pobres, chefes de família, elas têm um grande peso já que recaem sobre elas. Então, é preciso analisar esse cenário neoliberal também considerando a situação, não só da classe trabalhadora, da classe mais pobre no geral, mas na situação da mulher e mulheres chefes de família, já que o número está aumentando e elas estão ficando mais pobres ao longo do tempo. Tá? Ações como o Plano Nacional de Política para as Mulheres e a Lei Maria da Penha, por exemplo, elas são essenciais para definir um patamar mínimo de direito à vida das mulheres, né? E enxergar o enfrentamento da violência contra as mulheres, tanto juridicamente como socialmente, em diversas dimensões, né? Então, a gente precisa enxergar essa violência em relação às mulheres em todas as esferas da sociedade, e a gente precisa combater e entendê-la desse jeito. Então, a gente precisa parar com essa reprodução da exclusão social das mulheres, e mulheres negras principalmente, o que só é possível com crescimento econômico, aumento da produção, do emprego formal, protegido, e com esforços de democratização, né, para uma entrada mais igualitária no mercado de trabalho, que é uma das principais fontes dessa desigualdade tão grande de renda, né, nos domicílios chefiados por mulheres. E também melhoria de serviços básicos, de educação, de saúde, para que não fique tão mais pesado do que já é toda essa dupla jornada que as mulheres têm. E isso tudo não é possível com políticas de austeridade. Você precisa de uma força direcionada, suficientemente abrangente, como o governo federal, para compor, né, uma organização, uma coordenação de instituições, de representatividade de recursos dentro do país, para que tenha um comprometimento, né, de enfrentar essa situação. Então, na verdade, enfrentar as políticas neoliberais é lutar contra a reprodução continuada da pobreza e da desigualdade social no Brasil, assim como a desigualdade racial e de gênero. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Thaís. Agora a gente passa ao trabalho da Rainara Laurentino Rodrigues, junto com a Vanderléia Farias, intitulado Políticas Públicas de Empreendedorismo, Gênero e Trabalho Informal, um estudo de caso na Paraíba no período de 2017-2021. Boa tarde, eu vou começar a apresentar, tá? E eu gostaria só que vocês me confirmassem se está aparecendo aí. Tá aparecendo já? Sim. Pronto. Boa tarde, meu nome é Rainara e eu vim apresentar o trabalho Política Pública de Empreendedorismo, Gênero e Trabalho Informal, um estudo de caso na Paraíba no período 2017 a 2021, escrito por mim e pela professora Vanderléia dos Santos Farias.
O contexto do nosso trabalho, ele surgiu, né, também diante da pandemia do novo coronavírus, que gerou uma crise sanitária sem precedentes no contexto nacional e mundial. No estado da Paraíba, a crise pandêmica, ela ocasionou aí um expressivo desligamento dos vínculos formais de trabalho, elevação da taxa de desocupação e também ampliação da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, né, que segundo o novo CAGED, por exemplo, enquanto o saldo de empregos formais na Paraíba em 2020 foi positivo, né, entre os homens, para as mulheres, a diferença, né, entre admissões e desligamentos foi negativa no referido ano. A retração econômica, ela tende, certo, a eliminar postos de trabalho, sobretudo aqueles ocupados por mulheres, já é um fenômeno associado à própria configuração do mercado de trabalho no país. E, assim, é importante observar como os governos estaduais, né, no contexto de crise, como esse da pandemia, buscaram encaminhar ações e estratégias voltadas a fomentar a ocupação da mão de obra feminina. Considerando que as políticas públicas com recortes específicos, elas entram aí como principal agente determinante no debate sobre gênero e mercado de trabalho, né, uma vez que possuem instrumentos institucionais adequados para efetivar a mudança socioeconômica significativa na vida das mulheres. Com isso, o objetivo geral do nosso trabalho foi analisar se as estratégias de uma política pública estadual que fornece microcrédito para pequenos negócios informais conseguiram atenuar os impactos da pandemia da Covid sobre a desocupação das mulheres entre 2020 e 2021, no âmbito das mesmas regiões paraibanas. Primeiramente, eu queria trazer um pouco, né, do diálogo em torno do fenômeno da informalidade. A informalidade, como conhecemos, possui um caráter polissêmico, por ser analisada dentre as diversas áreas do conhecimento, como as ciências sociais, a economia. Os estudos pioneiros sobre a informalidade começaram na década de 70 e se propagam, né, até os dias atuais. E o estudo da informalidade é muito complexo, dadas suas características, peculiaridades, por serem formas de trabalho não regulamentadas pela legislação laboral, por serem ocupações precárias, sem qualquer garantia de direitos sociais e trabalhistas para o trabalhador. Dentre as formas de ocupações informais, podemos citar o trabalho por conta própria, o emprego assalariado sem carteira de trabalho assinada, o MEI, o pequeno produtor, os donos de negócio familiar e, atualmente, né, temos aí a forte presença dos trabalhadores das plataformas digitais. Por serem também processos de trabalho flexíveis e instáveis e serem fortemente vulneráveis aos impactos causados pelas crises da economia e do mercado e também por choques, né, como já a pandemia. E a informalidade, ela atinge homens e mulheres de forma distinta, né, relativamente falando. Os trabalhos mais precarizados e flexíveis encontram-se no comércio, serviços e nas atividades informais. Esses segmentos econômicos, as mulheres também se fazem mais presentes. Algumas das características dessas atividades, né, e exercidas também por mulheres são a frequente instabilidade, são atividades mal remuneradas, não valorizadas socialmente, com a possibilidade quase nula de crescimento profissional e também com direitos sociais trabalhistas, né, quase inexistentes. O diálogo em torno do microcrédito também surge, por exemplo, no Brasil, a partir, assim, o microcrédito quanto política pública federal surge a partir de meados da década de 90, né, no governo de Fernando Henrique Cardoso, as quais traziam nas suas narrativas discursivas o estímulo às atividades informais. E após, assim, as iniciativas do governo, né, federal quanto à concessão de microcrédito para as camadas sociais mais pobres, ocorreram alterações legais que definiram o marco regulatório do mercado de microfinanças na própria economia brasileira. E a partir dos anos 2000, a concessão de pequenos financiamentos, voltado aí aos negócios informais, eles passaram a ter uma posição de destaque, tanto no governo Lula, quanto no governo Dilma, e também no elenco de políticas públicas de diversos governos, tanto estaduais quanto municipais. Para chegarmos aos principais resultados da pesquisa, né, nós levamos em consideração o contexto social e econômico atravessado pelo Brasil, desde a reforma laboral de 2017 até a crise, né, causada em 2020 pela pandemia.
O recorte territorial escolhido foi o estado da Paraíba, localizado na região Nordeste. Atualmente, o estado ele é considerado como uma economia periférica, por sua participação girar em torno dos 0,9% do PIB brasileiro, e no PIB nordestino, né, no PIB da região do Nordeste, girar em torno de 6%. Como podemos ver nessa primeira imagem, eu trouxe aí a divisão da Paraíba nas mesorregiões e a participação dessas regiões no PIB. Podemos ver que a Mata Paraibana e o Agreste são as regiões que possuem a participação mais expressiva. Cabe ressaltar que a Mata Paraibana sozinha é responsável por mais de 50% da produção estadual, né? E também vale destacar que é onde se localiza o polo economicamente mais dinâmico do estado, né? Que é justamente a região metropolitana de João Pessoa e a capital do estado, que é justamente João Pessoa. Na tabela 1, como podemos ver, eu trouxe um pouco dos indicadores de mercado de trabalho na Paraíba, de 2017 a 2020. Podemos observar que, quanto ao pessoal desocupado, houve um aumento, né, de mais de 32 mil pessoas no ano de 2020, em comparação a 2019, e, consequentemente, uma queda de 156 mil pessoas ocupadas no estado no ano de 2020. Quanto à taxa de desocupação, podemos perceber que de 2017 a 2019 ela girava em torno de 11%, né, indo para 14,6% no ano justamente, né, da pandemia. Vemos aí como foi considerável o impacto desse choque adverso na economia estadual. E vemos também que a variação percentual anual da taxa de desocupação de 2020 com relação a 2019 foi muito alta, né, de 26,35%. Quanto agora às pessoas ocupadas na semana de referência por posição de ocupação e categoria de emprego, quantas atividades informais, né, como empregador do setor privado sem carteira de trabalho assinada, trabalhador doméstico sem carteira assinada, os trabalhadores por conta própria, foram os mais atingidos com a perda de ocupação, né? Em primeiro lugar, tivemos o empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinada, com menos 27,5%, né? Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada, com a queda de 17,9% de pessoas ocupadas, e, curiosamente, os trabalhadores por conta própria, que desde 2019, não curiosamente, né, mas com o impacto da pandemia, sobretudo, por ser uma categoria de emprego ligada às atividades informais, de 2017 a 2019, observamos que houve um crescimento, certo, das pessoas ocupadas nessa categoria, mas em 2020 tivemos aí a queda de 5,8%. Nesse contexto, a introdução de políticas públicas voltada ao estímulo à ocupação em momentos de crise pode trazer resultados positivos, né? Pois além de proporcionar oportunidades em geração de emprego e renda para o pessoal desocupado, ele também corrobora a recuperação da economia estadual. Dessa forma, nós buscamos estudar, né, um dos projetos de políticas públicas aqui do governo estadual da Paraíba, o programa Empreender PB, que foi formalizado em 2013, tem status de secretaria, e seus recursos financeiros são custeados pelo Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo. O objetivo do programa é oferecer microcrédito para pessoas que desejam abrir ou ampliar pequenos negócios, né, no estado. Vale destacar também que, dentre os objetivos específicos do programa, está a busca pela quebra da desigualdade no mercado de trabalho, e a sua divisão é feita em 14 linhas de crédito, que se subdividem em duas categorias, direcionadas às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. Vale destacar também que o Empreender possui uma linha de crédito específica para as mulheres. Quanto à metodologia, o programa ele é meio confuso, ele possui uma metodologia um pouco confusa e não toma como referência nenhuma metodologia definida, por exemplo, pelo IBGE. Dessa forma, nós buscamos adequar alguns dados, certo, à metodologia desse Instituto Nacional de Pesquisa para ficar melhor de se analisar. Aqui no gráfico 1, né, nós buscamos analisar os indicadores a partir da perspectiva de gênero, a quantidade de recursos liberados entre 2017 e 2021. Pode-se constatar que a participação das mulheres no público-alvo é mais expressiva que a dos homens em todo o período analisado.
Em 2020, as mulheres elas corresponderam a 56,3% da captação de empréstimos e os homens corresponderam aí a cerca de 43%. Já em 2021, as mulheres elas decaíram a 1 ponto percentual, né, indo para 54,7% e os homens aumentaram sua captação com 45,3%. Mas é importante percebermos que como o mercado de trabalho o mercado de trabalho formal ainda atua de forma bastante desigual, as mulheres também sempre buscaram, né, novas formas de ocupação. E as políticas públicas, como podemos perceber, são de extrema importância, né, para a mão de obra feminina, a força de trabalho feminina conseguir gerar algum tipo de renda própria e também, né, de trabalho. Quanto ao gráfico 2, aqui eu trouxe a questão de recursos liberados justamente para a modalidade de crédito do Empreender Mulher, né, no recorte temporal escolhido. E de acordo com o Empreender, essa modalidade é direcionada apenas a pessoas físicas do gênero feminino que se encontram em situações de vulnerabilidade e também em situações de violência. Como podemos perceber, a partir de 2018 houve um crescimento exponencial, né, dos recursos liberados para essa linha de crédito. Vale salientar também que o Empreender Mulher ele deteve a terceira posição no total de empréstimos concedidos em 2020 e 2021 das 14 linhas de crédito, né? Ela foi a terceira linha de crédito que mais liberou recurso, né? E como podemos observar, é muito importante, né, a presença, a atuação do Estado, né, através dessas políticas com recorte, políticas transversais, na busca das mulheres por uma autonomia, né, uma autonomia financeira, por sair dessa situação de vulnerabilidade, de dependência, seja familiar, seja conjugal também. Então, assim, vemos que, de fato, é muito importante e elas estão lá em busca, né, desses recursos. Quanto ao gráfico 3, nós trouxemos o Empreender Paraíba, distribuição do microcrédito para as mulheres, de acordo com as mesorregiões, né, que foi até o objetivo do trabalho, vermos como se comportou a distribuição do microcrédito de acordo com as regiões, uma comparação entre 2017 e 2020. Como podemos observar, né, ao comparar a distribuição, percebe-se que houve uma considerável redução na liberação de pequenos empréstimos para as mulheres que se localizam nas áreas mais vulneráveis da economia estadual, como a região da Borborema, podemos ver que houve uma queda de mais de 10 pontos percentuais em 2020, comparando a 2017, e na região do Sertão, mas foi só uma queda de 0,1 ponto percentual. Quanto às outras duas mesorregiões, a mesorregião do Agreste foi aquela que mais captou empréstimos, tanto em 2017 quanto em 2020, e as mulheres da Zona da Mata foram, né, foram a segunda mesorregião a mais captar empréstimos. Como considerações finais, nós podemos então concluir que os impactos da pandemia foram consideráveis, né, sobre o mercado de trabalho do estado da Paraíba. Tivemos aí um impacto muito grande também sobre as ocupações informais. Notou-se que as mulheres elas são mais expressivas que os homens na busca e participação das políticas de microcrédito. Constatou-se também que as estratégias do programa elas não conseguiram, né, atender a maioria das trabalhadoras que perderam seus empregos informais ou formais, ou que gostariam de abrir um negócio nas áreas menos dinâmicas da economia estadual no contexto da pandemia, como eu mencionei, né, a região do Sertão e da Borborema. E ao comparar os anos, constatou-se, como eu mencionei, a liberação de pequenos empréstimos para as mulheres foi reduzida na mesma região da Borborema em 10,3 pontos percentuais e na do Sertão de 0,1 pontos percentuais. Aqui eu trouxe algumas referências e com isso eu finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigada pela atenção, pessoal. Bom, queria aproveitar então e fazer duas perguntinhas. Queria dizer que esses trabalhos foram muito interessantes, né? Acho que foi bem interessante que trouxeram vários dados e acho que dá para aproximar também algumas coisas da realidade argentina, dos dados do Brasil. Eu queria perguntar para a Paula, né, o trabalho de vocês,
Uma curiosidade, assim, vocês têm alguma hipótese, o que ajuda a explicar essa diferença no setor público e privado quando pensa a informalidade, né, na educação, na saúde? O que tem a ver com a estrutura, enfim, pode ser meio óbvio alguns conhecimentos, não, mas aquilo me chamou muita atenção, acho que seria interessante se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. E para a Rainara também, eu queria, quando você fala, né, dessa dificuldade do acesso ao programa, né, de que ele não foi capaz de atingir a maioria das mulheres, eu queria que você pudesse falar um pouquinho o que você acha que são as principais dificuldades, né? Se é só uma questão do acesso, se é uma limitação orçamentária mesmo no programa, se tem coisas relacionadas a critérios, né, que às vezes são excludentes. Estou falando isso porque teve alguns programas que já existiam, programas nacionais, que às vezes um critério já exclui uma parcela muito significativa, né, justamente do recorte que seria de maior vulnerabilidade, né, que não consegue nem chegar na informação daquele tipo de política. Então, como vocês estudaram bastante sobre isso, se você tem alguma hipótese, assim, né, quais as dificuldades, né, limitações, se são questões de informação, ou da estrutura, ou da questão do orçamento, tudo isso junto, né, mas olhando um pouco para como a gente pensa, a partir dessa experiência, né, elementos para a gente aperfeiçoar quando a gente pensa nessas políticas. Essas eram as questões que eu queria trazer. Se alguém mais quiser colocar alguma questão, né? Eu gostaria de felicitar todos os... Se você puder falar mais alto, porque o mundo está aqui. Gostaria de felicitar todas as apresentações. Dizer, com relação ao trabalho de Paulo Varela, da Ana e do Mariana, né? Em que setores e em que condições de trabalho as mulheres infantis, eu achei muito pertinente essa perspectiva que vocês trouxeram por atividade econômica, porque os setores econômicos, eles apresentam especificidades, né? Alguns setores, como o setor da construção civil, é mais masculinizado, mas me chamou muita atenção algumas particularidades do setor industrial. Vocês perceberam o alto nível de informalidade em setores como peixe, madeira e papel. Aqui no Brasil, através da PNAD contínua, nós podemos observar, né, alguns indicadores de informalidade, como o trabalhador por conta própria, o trabalhador no setor privado sem carteira assinada, o trabalhador doméstico sem carteira assinada. Na Argentina, qual foi a pesquisa que vocês se ampararam para fazer esse levantamento tão rico de informalidade que vocês apresentaram? Eu achei muito pertinente. Na Paraíba nós fazemos um levantamento, mas a nível de município temos uma dificuldade, porque a nível de município, né, a brilhante discussão da professora Laís Abramo, né, por esfera subnacional, a informalidade foi muito difícil, porque nós só temos informações, por exemplo, do novo CAGED, que é uma metodologia que não dá para comparar com o CAGED, né, então tem essas limitações. Eu fiquei curiosa só em saber qual foi a pesquisa, né, para ver se as metodologias são semelhantes à nossa PNAD. Eu gostei, achei muito interessante, a Renata Lígia trouxe essa discussão sobre reestruturação produtiva, informalidade do trabalho feminino, e ela destacou algo que você, Laís, também mencionou com muita propriedade. Não podemos ver a questão de gênero e raça como temas apenas identitários. Estão fortemente, quando a gente analisa o mercado de trabalho, a questão da pobreza incide muito mais sobre as mulheres negras, aí que a autora dessa temática, a Renata Lígia, ela também abordou, né, a pertinência de se ver o quanto as mulheres negras aqui no nosso país, elas são afetadas, e nesse contexto da pandemia, da crise sanitária, elas foram fortemente afetadas no trabalho doméstico da mulher negra, né? Então, houve uma demissão em massa das mulheres que trabalhavam com carteira assinada nessa categoria profissional. Então, achei muito interessante. E a Thaís Dias, que discutiu transformações políticas econômicas e políticas públicas para as mulheres na perspectiva da feminização da pobreza no Brasil. Thaís, eu achei muito interessante quando você traz a discussão das políticas econômicas de FHC, né, e no governo Lula, o primeiro mandato do governo Lula, ele realmente
traz uma política monetária e fiscal de contingenciamento das despesas, com metas de superávit primário, metas de inflação, mas no segundo mandato se tem uma política macroeconômica onde o Estado vai se destacar do ponto de vista da atuação de políticas sociais. E eu achei oportuno você lembrar a importância das políticas voltadas para as mulheres, que quando o governo federal começa a dar atenção a ter uma secretaria, né, um ministério que tem uma secretaria voltada para as políticas públicas da mulher no mercado de trabalho e para vários outros matrizes, vários estados e secretarias começam também a criar suas primeiras secretarias, e na Paraíba isso começa em 2015, e é interessante que não começa com o governo estadual, é a prefeitura de João Pessoa, capital da Paraíba, que tem esse protagonismo de criar uma secretaria ainda muito pequena em termos de recursos orçamentários, mas fez a diferença hoje. Ela tem um certo protagonismo através da articulação com outras secretarias. Então, achei essa temática que a Thaís trouxe também muito pertinente. E o último trabalho é um trabalho com a Rainara, lá do curso de graduação de Economia, minha aluna. Eu quero parabenizá-la, Rainara, pela apresentação que você fez, né, mostrando os resultados dessa pesquisa que a gente vem fazendo há mais de um ano. E você, na minha perspectiva, soube apresentar também. Obrigada, gente. Eu gostaria de comentar um pouco, na mesma direção que a Patrícia e o Vanderlei também apontaram, sobre o primeiro trabalho apresentado por Paulo. Desculpem, antes eu gostaria de parabenizar todos os apresentadores e apresentadoras. Eu acho que essa sessão ela ficou muito rica, mas com temas que dialogam, tem transversalidade. Eu acho que isso enriquece bastante o debate. Eu também fiquei bastante curiosa, Paula, com os indicadores, porque, de fato, eles são impactantes, do ponto de vista especialmente do distanciamento entre homens e mulheres, em todos os segmentos que vocês reportaram, do ponto de vista metodológico. Me impactou porque, quando nós observamos no Brasil, por exemplo, o setor de comércio, o distanciamento entre homens e mulheres não é tão acentuado quanto se observou na Argentina. E uma primeira dúvida é sobre a questão metodológica, se nessa distribuição geral do scoring, quando se considera serviços, também está incluído o comércio junto, ou é separado. Na nossa classificação geral, comércio e serviços estão juntos, naquela classificação do primeiro score. Tá? E me chamou também muita atenção os outros dados sobre informalidade, em que, por exemplo, o setor do comércio, especialmente o setor de serviços, quando se destaca a educação, as mulheres têm um altíssimo nível de informalidade. No Brasil, bem característico, o setor da educação, saúde, as mulheres têm uma participação maior, inclusive com rendimentos melhores, com ingressos melhores e menos informalidade. Embora o fenômeno da informalidade também seja um fenômeno crescente no setor público e privado. Então, se possível, explicitar um pouco esses elementos metodológicos. E, para finalizar, desculpem a demora, mas como é uma dimensão muito importante a informalidade, especialmente sobre o setor público, podemos observar como a institucionalização da informalidade no setor público. Mas esse é um fenômeno que vem crescendo nos países que a gente vem investigando mais de perto. Então, eu sei que você trabalha com essa temática, por isso eu estou sugerindo explorar um pouco mais. Do ponto de vista da estrutura, desse novo modelo de desenvolvimento que favorece a informalidade, né? É uma tendência, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, onde o setor público institucionaliza essa informalidade. E sobre o trabalho de Rainara e Vanderleia, como eu conheço um pouco a temática, acompanhando um pouco, se possível, comentar que tipo de segmentos do projeto Empreender, né, Paraíba, para as mulheres, e que tipo de atividades eles têm privilegiadas. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso. E caracteriza bem
né, essa dimensão dos recursos destinados especialmente para os empreendimentos de mulheres. Eu vou ler aqui a pergunta da Thaís, para o grupo da primeira apresentação, da Paula e da Mariana. No Brasil, temos o trabalho doméstico com heranças muito fortes da escravidão. Isso ocorre no trabalho doméstico também na Argentina? Ela pergunta, ela fala que no Brasil, a questão do trabalho doméstico tem uma herança muito forte da escravidão, uma presença muito forte de mulheres negras, né? E ela está perguntando como se dá essa dinâmica do trabalho doméstico na Argentina. Mais alguma pergunta, gente? Comentário? Luísa, a sua pergunta é para todo mundo? É para uma pessoa específica? Se você quiser abrir o microfone. Bom, eu posso colocar a pergunta e aí vocês, quem quiser comentar também. Ela pergunta, como vocês tratam a terceirização e a sua relação com a informalidade? Essa pergunta. Funcionar. Acho que é só isso. Bom, a gente acho que pode tentar fazer 5 minutos para cada apresentador responder, pode ser, porque o nosso teto já foi. Acho que a gente pode ir até as 4. Então, se todo mundo conseguir, dentro dos 5 minutos, tá bom? Pode ser? Então, pode começar, Paula. Bien, yo no estoy conectada por internet con Ana y Mariano, con lo cual, compañeros, si ustedes quieren responder, adelante. La parte que quieran y yo tomo el turno, como quieran. Perdón, son las barreras del idioma. ¿Es la última pregunta, la de que preguntas sobre tercerización? Sí, la última pregunta. Hay una pregunta metodológica sobre cómo se toma informalidad y el resto de preguntas que hicieron. Bien, yo les puedo responder la última pregunta, la de Luisa, sobre cómo se trata, entiendo que esa es la metodológica, sobre cómo se trata la tercerización y su relación con la informalidad. Entiendo que esa pregunta es para nosotros. Perdón, me estaba costando entender para quién era. En principio, las estadísticas disponibles en Argentina, las que nosotros usamos, son las que tienen una base de actualización más veloz, funcionan por trimestre, y es la encuesta permanente de hogares, que funciona en base a un muestreo bastante importante y se construyen los principales indicadores sociales de Argentina con esa herramienta. El problema tiene algunos problemas y algunas cosas que son interesantes, pero no se puede medir a partir de la encuesta permanente de hogares tercerización, no lo contempla. Y bueno, desde ya que eso es problemático para pensar cuando estamos tratando de hacer una radiografía del trabajo, no poder identificar dónde hay tercerización y dónde no, aparece como trabajo asalariado, que de hecho lo es, ¿no? Pero bueno, no es posible establecer esa distinción. Y de hecho, el acceso a informalidad es a partir de una pregunta muy específica, que es por aportes jubilatorios. Y eso es lo que distingue entre asalariados registrados y asalariados no registrados. Cuando nosotros hablamos de informalidad, estamos hablando dentro del mundo asalariado. No podemos ver, por ejemplo, situaciones de cuentapropismo o de trabajo independiente no registrado. Eso no lo contempla, lamentablemente, las herramientas estadísticas disponibles. No sé si había otra pregunta. Sigo con las otras preguntas, si los compañeros quieren completar. En relación a la informalidad en el sector público y privado,
efectivamente, a nosotros hay algo que no nos llamó la atención y algo que sí nos llamó la atención. Lo que no llamó la atención es que la informalidad en su conjunto es mayor en el sector privado, tanto en educación como en salud. Eso es más o menos lo esperable. Lo que sí nos llamó la atención es que la informalidad en el sector de educación es muy baja y es muy baja para ambos géneros. En el sector de salud es más alta, eso también es esperable, pero lo que nos llamó la atención es que es más alta en mujeres en el sector de salud. Entonces, ahí nosotros no tenemos hipótesis certeras, excepto que puede estar registrando, por ejemplo, en sectores de enfermería o en sectores de la escala profesional dentro de salas de salud y de hospitales, que los escalafones más bajos que están registrados como trabajadores de la salud tengan algunas situaciones de informalidad o tengan situaciones que combinen formalidad, trabajo asalariado registrado y trabajo asalariado no registrado, y que efectivamente sea mayor en esos escalafones que son los más feminizados dentro del área de la salud. Entonces, eso es lo que estamos pensando que puede estar explicando, pero estamos recién en el análisis de los datos. En relación a comercio está separado independiente en nuestro ordenamiento. Comercio, bien. Comercio está dentro de los core que armamos. Comercio está junto con finanzas, junto con administración pública y otros sectores en el core 3, y algunos servicios, aquellos que son de logística, directamente ligados a la producción industrial o a la producción de gas, energía, etcétera, está en el core 1, y después otros servicios, pero principalmente de reproducción social, en el core 2. Y efectivamente, en relación con el sector industrial, nos llamó la atención, por la pregunta, nos llamó la atención el índice de informalidad, pero por eso después decidimos ver cuáles eran los sectores industriales que estaban traccionando la mayor informalidad en mujeres, y efectivamente es la industria textil, sin lugar a dudas, y la industria alimenticia. La industria alimenticia en Argentina se compone de dos sectores bastante diferenciados: las multinacionales, Kraft, etcétera, pero después hay mucha producción alimenticia de pequeñas industrias, en donde es probable que allí se esté concentrando el aumento de la informalidad. Otro sector de rama que presenta informalidad alta es madera y papel. Lo que pasa es que madera y papel, la incidencia en el sector industrial es insignificante, con lo cual lo que está traccionando es alimenticia y textil. Eso es lo que marca el aumento de la informalidad del sector industrial para las mujeres. Y por último, para la pregunta del trabajo doméstico en Argentina, el trabajo doméstico efectivamente está racializado, no necesariamente ligado a la historia de esclavitud, pero sí racializado, claramente racializado, y ligado a la migración de países vecinos, básicamente Bolivia y Paraguay. Entonces, ese es el tipo de racialización específica que tenemos en la Argentina en relación con el trabajo doméstico. Obrigada, Paula. A gente passa para o segundo trabalho da Renata. Se quer fazer algum comentário, considerações finais, Renata, você tem 5 minutos. Renata? A Renata teve que sair, ela precisou buscar a filha dela, ela falou no chat. Então, desculpa, gente, não vi. Então, Thaís, você é a próxima. Eu só não peguei o nome da pessoa que comentou sobre as políticas públicas para as mulheres, mas obrigada pelo comentário. Eu não sabia que tinha incentivado também os estados e até municípios a seguirem com as suas próprias políticas públicas. Isso é muito, muito interessante mesmo. E vou procurar saber mais sobre. Obrigada. E obrigada pela resposta em relação ao trabalho doméstico e ser racializado também na Argentina, muito interessante. Acho que era isso. Obrigada, Thaís.
Rainara. Oi, boa tarde, novamente. Respondendo primeiramente a Patrícia, quanto às informações, o site do programa, ele especifica todas as informações necessárias para a captação dos empréstimos, por exemplo, de acordo com a linha de crédito que você deseja captar. Por exemplo, as mulheres, elas não só entram, né, na categoria da linha de crédito Empreender Mulher, mas elas podem, por exemplo, captar empréstimos de Empreender Juventudes, né, e outras linhas de crédito. Eles também informam lá desde a avaliação socioeconômica, ao valor máximo, ao valor mínimo a ser emprestados, e as taxas de juros, né, em cada modalidade, porque cada modalidade possui uma taxa de juros e um valor mínimo e máximo a ser liberado específico, né? É específico de cada modalidade. No entanto, a informação sobre a existência desse programa, né, por exemplo, para todo o estado da Paraíba, depende da divulgação feita pelos governos municipais e pelo próprio governo estadual. Por exemplo, o governo estadual da Paraíba, nesse mês, está fazendo, através da Secretaria Executiva do Empreendedorismo, a Semana do Empreendedorismo. Mas, por exemplo, o que foi que eu percebi, né, nessa notícia? Que as cidades em que o governo da Paraíba busca promover as ações do empreender são justamente naquelas mais expressivas economicamente, como João Pessoa, Campina Grande, Patos, deixando de lado, né, a promoção do programa nessas regiões mais débeis da economia estadual, como, por exemplo, né, a região da Borborema. E durante a pandemia, constatamos que, por exemplo, em 2020, a quantidade de recursos liberados ela foi limitada, né, e a prioridade do programa foi a suspensão da cobrança de juros e também das multas para os beneficiários que já estavam inscritos nas linhas de crédito. Eles não deixaram por exemplo, liberar recursos, mas foi uma quantidade bastante limitada com relação ao ano anterior. Já em 2021, houve o aumento do valor destinado ao programa, dos recursos destinados ao programa, porque também houve essa consideração de que a economia estadual estava passando por esse processo de recuperação. E quanto à pergunta da professora Rejane, que também é minha professora, né, juntamente com a professora Vanderleia, quanto aos segmentos econômicos que o Empreender libera, normalmente são segmentos econômicos voltados ao vestuário e também à alimentação. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, Renata. Obrigada a todo mundo que apresentou. Foram ótimas apresentações. Obrigada, né, pessoal que veio de presencial. Que a gente encerre essa nossa sessão do GT.